Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje a gente vai estar vendo o recurso de clonar objetos. Vamos lá então. Vou ajustar só o zoom aqui e a gente vai utilizar a ferramenta retângulo para exemplificar. Vou desenhar aqui como um quadrado perfeito, então estou segurando o Ctrl, liberei, beleza. Vou vir aqui no menu Editar, Clonar. Ele vai criar uma cópia desse objeto, mas não é uma cópia comum, ok? É um clone. Como que eu noto isso visualmente? Não dá para perceber, porque realmente ele é igual, é uma cópia. Aqui na barra inferior, né, na barra de descrição embaixo, eu consigo ver a informação de que é clonar retângulo e não um retângulo comum. Esse é o objeto principal, que é um retângulo, e esse é um clone dele, tá aqui, ó, clonar retângulo. Beleza? Mas qual que é a diferença de clonar e copiar um objeto? Como o nome sugere, o clone vai absorver características do objeto principal, desse nosso objeto original. Mas isso é feito em tempo real, ou seja, não é apenas no momento que eu copiei, que eu clonei, mas quando eu alterar esse objeto principal, o meu clone absorve essas propriedades. Vamos dar uma olhada como é que funciona? Então, estou aqui com o objeto principal selecionado e vou modificar a cor de preenchimento dele. Vou colocar em ciano, por exemplo. Automaticamente, o objeto que é o clone absorve essa cor também. Se eu alterar alguma outra propriedade, como a espessura do contorno, vamos colocar aqui, ó, também obedece. A cor do contorno também. Se eu fizer algum tipo de modificação no dimensionamento, então vamos diminuir aqui, ó, ele obedece, ok? Se eu rotacionar, ele também obedece, e assim por diante. Ele reflete justamente as alterações que eu fizer no objeto principal. Beleza. Mas se eu alterar propriedades diretamente no objeto que é o clone, ele vai perder essa referência, especificamente daquela propriedade, em relação ao objeto principal. Vamos lá de novo. Eu vou alterar, então, a cor de preenchimento do clone. Vou colocar um preenchimento em amarelo. Tá aqui, ó. Automaticamente, o principal não mudou, tá? O principal não obedece os clones, e sim o contrário. Apenas os clones obedecem ao principal. Agora, se eu mudar novamente a cor do objeto principal, vamos colocar um verde aqui, ó, ele não obedece mais. Mas será que ele perdeu completamente a referência? Vamos testar. Vou alterar agora a cor do contorno do objeto principal. Vou colocar em azul. O contorno obedeceu ainda. Vamos ver agora rotacionar. Funcionou também. Redimensionar. Também. Ok? Então, apenas a propriedade que eu alterei no clone é que vai ser perdido. A gente perde essa referência, né? Essa associação do principal para o clone. Mas caso você precise restabelecer essa conexão, né, de forma que o clone volte a absorver essa característica, que no caso é o preenchimento, né, que eu alterei, você pode clicar com o botão contrário nesse objeto que é o clone, então o botão contrário aqui, ó, botão da direita no mouse, reverter para principal. Clicando aqui, ele vai abrir uma janela com algumas propriedades, dentre elas preenchimento de clone, contorno de clone, forma do caminho, transformações e máscara de cor de bitmap. Observe que apenas a primeira está disponível aqui, porque foi a única que eu alterei. As demais ou não estão disponíveis, como essa última aqui, ó, máscara de cor de bitmap. Eu nem apliquei, nem é um bitmap, né? Não teria como. As outras propriedades, elas estão intactas ainda em relação ao objeto principal. Então, não tem por que reverter. No nosso caso, como eu alterei a cor do preenchimento, eu vou reverter para o principal apenas a cor do preenchimento e vamos ver o que acontece. Ok? Voltou para o verde, no caso aqui, ó, ele absorveu, né, o verde. E se eu mudar novamente a cor no principal, vou colocar aqui outra cor, ele passa a reproduzir a cor tal qual no início, ok? A mesma coisa para qualquer outra propriedade. Vamos fazer mais uma alteração aqui, ó. Eu vou rotacionar ele aqui, de forma que ele está num outro ângulo, tá? E se eu vier aqui na opção de reverter, agora vai aparecer para a gente, ó, a transformações, né, de clone, porque eu transformei esse clone
modificando, né, no caso, a rotação dele, e eu posso resetar, reverter para o principal. Vou dar OK e ele vai voltar tal qual o principal. Beleza? Então vocês podem se perguntar, mas para que eu vou utilizar isso? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eventualmente você faz um desenho, monta algum tipo de design, e você tem vários objetos copiados, né, ou nesse caso clonados, ok? E que você pode querer modificar essas várias cópias de uma vez só. Seja a cor, seja algum detalhe, algum ajuste, né? Então, fica muito prático fazer essa modificação quando a gente trabalha com a clonagem. Vou fazer um exemplinho aqui bem simples, só para a gente entender. Ó. Vou colocar um círculo. Vou colocar aqui só ele em ângulo reto. Ó. Deixa eu zerar aqui o ângulo. Diminuir um pouco mais para ficar proporcional ao círculo. Centralizar aqui. Ok. E agora eu vou copiar esse objeto aqui, duplicar ele ao redor do círculo. Para isso, eu vou alterar a rotação, o eixo de rotação dele aqui. Ok? Vou clicar numa alça de rotação, segurar o Ctrl e clicar com o botão contrário do mouse. Fazendo esse processo, esse novo objeto que foi gerado, ele também é um clone. Observem aqui embaixo, ó, clonar retângulo. Se eu tivesse copiado e colado, ó, vou utilizar Ctrl C, Ctrl V. Observem que esse objeto aqui não é um clone, ó, retângulo em camada 1. Não é um clone, tá? Se você quiser fazer isso que eu fiz, de copiar e colar, ou algo parecido com isso, para manter como um clone, você pode utilizar a opção duplicar, e o atalho é Ctrl D. Aí ele realmente faz uma cópia, ou seja, o objeto é igual, né? Tal qual a gente estivesse copiando mesmo, só que ele é um clone. Então vamos exemplificar, ó, vou trocar a cor no principal, todos esses que são os clones modificam, e aquele objeto que eu copiei e colei não modifica, tá? Então, deixa eu jogar fora esse, e continuar aqui o exemplo. Ó. Mais uma vez, vou rotacionar um pouquinho aqui. Esqueci de clicar com o botão contrário, né, do mouse. E botão contrário. Então, estou repetindo aquele processo. Arrasto aqui, segurando o Ctrl para ficar num ângulo reto. Clico com o botão da direita para fazer uma cópia. Beleza. Deixar isso aqui um pouquinho mais próximo e ajustar o zoom. Ok, aí eu fiz aqui um design, nossa, super complexo, né? Nossa, que difícil. Só para dar um exemplo, tá, pessoal? Aqui, ó. Aí eu quero fazer com que esses quadradinhos que estão ao redor... Vou fazer mais cópias, na verdade, né? Vamos fazer mais para ficar um pouco mais complicado. Vou pegar isso aqui, ó. Selecionar todos eles. Ctrl D. Deixa eu deslocar eles aqui para o centro. Rotacionar. Não precisa se preocupar muito com os detalhes do que eu estou fazendo, é só para exemplificar, tá? Agora sim, voltando, vou trocar a cor só para ver se está funcionando, ó, todos estão absorvendo. Então, como eu falei, quero alterar a cor de todos eles, eu venho aqui no objeto que é o principal, faço uma alteração, todos obedecem. Quero alterar a cor do contorno? Mesma coisa, todos obedecem. Quero rotacionar? Vou rotacionar aqui, ó. Ah, rotacionar não vai funcionar, porque eu tinha deslocado o centro de rotação desses clones, tá? Então, essa propriedade eu já perdi, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, deixa eu desfazer. Eu vou arredondar. Vamos lá, ferramenta forma, e deixa eu arredondar aqui, ou seja, eu vou fazer uma transformação. Todos eles arredondam. Vou transformar esse objeto em curvas. Ctrl Q. E agora eu vou editar algum dos nós, puxando assim, ó. Todos eles vão obedecer, tá vendo? Então, as edições que eu faço no objeto, tô fazendo um negócio avulso aqui, tá, pessoal? Todos os objetos que são clones obedecem à transformação do objeto principal, no caso, as propriedades que eu mantive preservadas, descartando, no caso, a questão da rotação, né, que eu justamente desloquei e rotacionei em relação ao círculo, tá? Então aqui é um exemplo bem simples, mas que aí no dia a dia, quando você se deparar com alguma situação que seria interessante justamente ter vários objetos que mantêm uma mesma característica, que tem que ser iguais, mas que eventualmente você quer mudá-los, às vezes é mais fácil trabalhar com a clonagem do que ter que ficar mudando de um em um, ou ficar copiando tudo de novo, entendeu? Então esse processo pode facilitar no dia a dia de vocês. Espero que tenham gostado. Se curtiram aí, se gostaram do vídeo, o joinha é sempre muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Isso é o que realmente fortalece
e faz com que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é interessante. Compartilha com algum amigo que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. E se tiver qualquer sugestão ou dúvida, deixe nos comentários que eu estou sempre lendo e assim que possível eu respondo vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.